Boa tarde, professora. Meu nome é Lucas e eu vou fazer dupla com a Ana Carolina. Nós vamos falar sobre como fazer um eletroímã. Aqui seria a explicação de como fazer um eletroímã. Primeiramente, precisaria de um fio de cobre, do prego, da bateria, aqui seria a pilha, 2 pilhas para ficar melhor o ímã, e o ferro, que seria magnetizado. Nós estamos utilizando moeda aqui. O fio de cobre é uma corrente elétrica que gera o campo magnético ao redor do fio. E o número de voltas soma os campos e intensifica o magnetismo. Seria, quanto maior a quantidade de volta, mais magnetizada seria ficar a moeda. E o prego de ferro, né, seria a base para essa magnetização. Nós vamos fazer hoje um eletroímã. Os componentes que tem que ter é o fio de cobre, que seria a corrente elétrica que gera o campo magnético ao redor do fio. Essas voltas seria o número de voltas seria a superposição dos campos. Mais voltas somam os campos, intensificam o magnetismo. O ímã fica melhor. A fonte de energia seria essas 2 pilhas para ficar melhor, e o magnetismo poderia usar uma pilha ou grampo, qualquer coisa. O que acontece se colocar uma fonte de Fem maior? Se for usada uma fonte com força eletromotriz maior e com voltagem maior, isso aumenta a intensidade do campo magnético, gerando o eletroímã. No entanto, é importante tomar cuidado porque a corrente muito alta ele pode aquecer o eletroímã, fazendo com que danifique o fio. Questão 2. E se eu der mais voltas no fio, o que acontece? Explique. Se aumentarmos o número de voltas do fio ao redor do núcleo, o campo magnético gerado também será mais intenso. Isso acontece porque cada volta de fio contribui para a geração do campo magnético, e somando-se todas essas contribuições, o resultado é um eletroímã mais potente. Portanto, quanto mais espiras houver na bobina, mais forte será o eletroímã, desde que a corrente também se mantenha adequada. Eu posso montar um eletroímã com um prego de alumínio? Não é possível montar um eletroímã com um prego de alumínio, porque o alumínio é um material ferromagnético, ou seja, ele não magnetiza como deveria. E com o campo magnético gerado com a corrente elétrica, o alumínio não cumpre esse papel. O mais indicado é usar ferro ou aço, que são materiais que correspondem bem à magnetização. Porque quando eu desligo a fonte, o meu prego às vezes ainda atrai metal. Isso acontece porque o prego pode ficar magnetizado temporariamente enquanto o eletroímã está ligado. Um exemplo disso foi as 2 moedas unidas no vídeo anterior, enquanto o eletroímã estava ligado. E esse efeito ele desaparece com o tempo. Ou seja, se o prego for batido ou aquecido, ele desmagnetiza.